Fala, gente. Então, vamos resolver mais essa questão de equação da continuidade, né, para fixar bem o assunto, tá bom? E a equação ela fala o seguinte, ó, água flui em regime permanente através de um tubo cilíndrico de diâmetro igual a 60 milímetros, que possui uma seção porosa de comprimento L igual a 0,95 metros. Na entrada do tubo, o fluxo é uniforme, ou seja, aqui, ó, o fluxo é uniforme com a velocidade de 7 metros por segundo. O fluxo sai através da seção porosa, aqui, ó, né? O fluxo que sai, né, através da seção porosa é radial e assimétrico, com distribuição de velocidade dada através dessa função aqui, ó, onde o V0 é 0,03 metros por segundo. E ele pede para determinar a vazão mássica na saída do tubo, que seria a vazão mássica aqui. Então, antes da gente começar a resolver a questão, é importante que a gente consiga visualizar o que é que significa isso aqui, ó. Quando ele fala que essa região porosa está saindo fluido, significa que o fluido está saindo em toda a superfície da minha tubulação, e não só nessa parte de cima e nessa parte de baixo, tá? Isso aqui foi só uma representação, mas se vocês observassem isso aqui na prática, né, se vocês pegassem, por exemplo, uma mangueira, essa seção porosa, ela envolve toda a área externa da tubulação, tá? É como se eu tivesse a água saindo aqui em cima, mas ela está saindo também aqui dos lados, ó. Ela está saindo em todo o diâmetro, em toda a circunferência dessa minha tubulação, ok? Bom, então para a gente começar a resolver essa questão, a gente já pode começar a colocar a nossa equação de forma simplificada, né? Já levando em consideração as informações que o exercício me deu. Então aqui a primeira informação que ele traz é que o regime é permanente, né? Então se o regime é permanente, aquele segundo termo onde eu tenho variação com o tempo, aquele termo eu já vou poder zerar. Então eu vou trabalhar só com os termos relacionados às vazões nas superfícies de controle, tá bom? Então aqui, ó, como ele está querendo a vazão mássica que tem aqui nessa saída, ó, a vazão mássica que tem aqui na saída, então a gente bota aqui, ó, que essa minha vazão mássica, essa vazão mássica vai ser igual ao valor que está entrando, tá, menos o que está saindo. Então isso aqui vai ser igual ao valor que está entrando, e aí sim a gente pode colocar, ó, integral de ρ, vou chamar de ρ1, V1 dA1 menos o que está saindo, ρ2 V2 dA2. Tá bom? Então é dessa forma que a gente coloca essa equação, né? A gente já de forma simplificada. Tá bom, gente? Então a gente vai agora para a segunda informação, ou seja, aqui ele está falando que esse fluxo de massa na entrada, aqui, ó, que seria o 1, né? Ele é uniforme. Então, se ele é uniforme, eu posso simplificar, tirar a minha integral, porque ele já está dizendo que é uniforme. Então, eu venho, vazão mássica vai ser igual ρ1 V1 A1 menos ρ2 V2 dA2. Por que eu não posso tirar a integral desse terceiro termo aqui, ó? Porque justamente ele está me dizendo, e a gente está visualizando aqui, ó, que o perfil de velocidade ele não é uniforme, e além disso ele traz para a minha função matemática, ó. Então eu vou precisar resolver essa integral, né, para que a gente descubra o valor da vazão mássica só nessa saída aqui, ó. Tá bom, gente? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa integral separadamente, tá bom? E aí depois, quando a gente chegar no final dessa resolução, a gente substitui aqui nessa equação e a gente acha a vazão mássica. Então eu vou deixar essa equaçãozinha, por enquanto, aqui parada, e eu vou resolver só a integral do ρV dA, que é a mesma coisa do ρ2 V2 dA2, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente faz é substituir a função matemática na integral, né? Então aqui eu tenho a integral, ρ, agora eu vou substituir a minha função matemática, né? V0, que multiplica 1 menos x
sobre L ao quadrado multiplicado pelo dA, tá bom? Só fiz, por enquanto, substituir a minha função matemática. E agora o que é que a gente vai fazer? Agora o que a gente vai fazer vai ser retirar tudo que for constante, eu tiro da minha integral. Então aqui eu tenho o V0 e o ρ. Então, vou tirar tudo isso da minha integral. Ρ V0 integral de 1 menos, já vou fazer assim, x ao quadrado, L ao quadrado, dA. Ok? Bom, aqui chegou o ponto onde eu vou precisar fazer uma substituição da minha variável dA. Porque como a gente já viu, e aí é interessante que a gente observe isso, ó, eu tenho um Lzão e um x. Então, primeiro eu preciso encontrar, saber qual é a minha variável. Se é o L ou se é o x. E para isso a gente vai avaliar essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Se vocês observarem, o próprio exercício ele já diz isso, o L é esse comprimento aqui, ó, tá? O L é esse comprimento. Então, se o L é esse comprimento, ele não está variando, ele tem esse valor e pronto. Então, o L não é a minha variável. Quem é a minha variável nesse caso? Minha variável é o x. E o que é que seria o x? O x seria a distância que eu tenho, por exemplo, desse ponto zero aqui, ou desse ponto zero, tanto faz, até um ponto qualquer. Tá? O meu x é isso, é como se fosse um Lzinho, um L', né? É a distância que eu tenho do zero até um ponto qualquer. Então, primeiro a gente encontra a vazão máxima nesse ponto qualquer, para um x qualquer, e depois eu aplico a integral da área ou desse comprimento todo, tá bom? Então, quem é a minha variável é o x aqui é a minha variável. Então, o que é que a gente faz? Como eu quero transformar, mudar o meu dA, eu preciso transformar esse dA no d variável. Então, eu tenho que transformar esse dA no dx. Então, como é que a gente transforma o dA num dx para eu poder integrar? Eu sempre parto da área. Então, quem é essa área? E aqui está o grande gargalo dessa questão. É preciso ter cuidado. A área que eu estou trabalhando não é o πr ao quadrado, tá? Não é o πd2 sobre 4. O πd2 sobre 4 ou πr ao quadrado, ele é a área do círculo. Eu só teria essa área de πr ao quadrado se essa água aqui ela tivesse saindo por aqui. Ó, se a minha área, se o meu fluido estivesse saindo por aqui, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Isso aqui é uma tubulação, né? Então aqui, ó, é uma tubulação. Se esse fluido aqui, ó, se esse fluido ele tivesse, por exemplo, saindo por aqui, ó, aí sim eu teria a minha área como πr ao quadrado. É sempre a área de escoamento. Mas aqui vocês percebem que a área onde esse fluido está saindo não é o πr ao quadrado. Então, que área é essa? Essa área, ela é o π vezes o d vezes o x, que é aquela minha variávelzinha que eu quero. Ou então 2πrx. Aí o que é que a gente faz aqui? A gente vai derivar, ó, dA dx, né? Eu vou derivar a área em função do x, vai ser igual a πd. Aí o que é que a gente faz? A gente pega agora o dx e passa para o outro lado, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, e eu tenho que o dA vai ser igual a πd dx. Então, onde tiver o meu dA, eu vou substituir por πd dx, ou seja, o dx já vai substituir o dA, e aí sim eu vou poder fazer a derivação. Aí eu venho para cá, vou fazer aqui, ó, tá? Para a gente economizando esses espaços. Então, substituindo aqui, ó, eu tenho ρ V0 integral, e daqui a pouco essa integral é uma integral definida, e daqui a pouco a gente vai dizer de onde a onde ela é definida, tá? Daqui a pouco a gente fala isso. Então, eu tenho 1 menos x ao quadrado, L ao quadrado, fazer assim, πd dx. Aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar o π e o d
que são constantes da minha integral, igual como eu fiz aqui com ρ v0. Então, tirando aqui, ó, ρ v0 e d integral de 1 menos x ao quadrado L ao quadrado dx. Bom, agora sim eu já estou com uma integral pronta e eu já posso integrar, sem problema nenhum, porque eu tenho a minha variável x, né, e eu posso integrar ela em função do dx. Mas como eu falei para vocês, essa integral ela é uma integral definida, ou seja, ela vai de um ponto a outro. Então, quais são esses dois pontos aqui que essa minha integral eu preciso calcular? Então, esses dois pontos é justamente de 0 a L, a Lzão. Não é isso que a gente fez? Eu achei a integral ou a vazão mássica num determinado ponto, ou seja, num L igual a x, por exemplo, e depois eu integro de 0 até L, que eu vou mapear todo o meu comprimento. Então eu venho aqui só para repetir, ρ v0 πd integral de 0 a Lzão de 1 menos x ao quadrado L ao quadrado dx. Agora sim eu vou poder integrar. Então isso aqui, ó, agora sim eu já vou conseguir resolver a integral. Então eu tenho ρ v0 πd. Vou resolver agora a integral, ó. Quem é a integral do dx, né? dx multiplicado por 1 da dx. A integral do dx é o próprio x, menos quem é a integral do x ao quadrado, x ao cubo, dividido por 3. E eu vou e repito o L ao quadrado. Lembrando que isso aqui está variando de 0 a Lzão, né? Então, continuo aqui resolvendo. E D, onde tiver o x, eu vou substituir pelo 0. Ó. É isso que a gente vai fazer. Então, desculpa, pelo L, né? Pelo 0 e pelo L. Então, aqui vai ficar L menos L ao cubo, dividido por 3, L ao quadrado. Então, πd vai ficar L menos L ao cubo dividido por L ao quadrado, dá L sobre 3. Repetindo aqui. Então, ρ v0 πd L menos L, né, o terço de L, dá 2/3 de L. Então, aqui a gente tem o resultado da nossa integral, né? Só ajeitando aqui, 2 ρ v0 π dl sobre 3. Esse aqui é o resultado da nossa integral, que aí a gente vai substituir aqui nessa minha equação, né? Ó, nessa minha equação aqui, onde tiver o resultado eu vou colocar aqui e vou achar a vazão mássica. Então, fazendo isso aqui, vindo para esse lado, então aqui a gente tem, só repetindo, que a vazão mássica vai ser igual a ρ1 v1 a1 menos 2 ρ v0 πdl sobre 3. Então, substituindo aqui os valores, ó, vamos ver quais são esses valores. Quem é ρ1, né? Então, o ρ é o ρ da água, ele é o ρ em qualquer canto, porque eu tenho água entrando e tenho água saindo. Então, o ρ 998. Não vou colocar as unidades, porque eu já sei que está todo no sistema internacional. O que não tiver no sistema internacional, eu coloco. A velocidade 1 é de 7 metros por segundo. 7 vezes a área 1. Que área 1 é essa? A área 1 é essa área aqui, ó. Né? Essa é a área 1.
Aqui ele tem, ó, ele não deu a área, mas ele deu o diâmetro de 60 milímetros, né? Então, se o diâmetro é de 60 milímetros, diâmetro de 60 milímetros, então eu tenho vezes π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, né? 60 vezes 10 a menos 3 dividido por 4, menos 2 vezes 998, vezes o V0, que ele me forneceu o valor, vou esse aqui para baixo, forneceu o valor do V0, o meu V0 ele é 0,03 metro por segundo, né? 0,03, 0,003 vezes π, vezes o diâmetro, que ele já forneceu, 60 vezes 10 a menos 3, vezes o L, o L 0,95 vezes 0,95, deixa eu fazer assim, desculpem a bagunça, né? Com isso, só fazendo umas correções que eu acabei confundindo aqui, esse aqui é o diâmetro elevado ao quadrado, né, que é π d2 sobre 4, que é a área, e aqui eu acabei esquecendo de dividir por 3. Então, fazendo isso daqui, a vazão máxima dá igual a 16,17 kg por segundo. Ok, gente? Abraço.